Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Demi do canal DemiTempo e hoje estamos aqui para mais um Demi Responde. Eu peço desculpas pela tremenda demora que foi. Eu vou tentar ser um pouco mais pontual agora, tive algumas questões, mas não vamos nos alongar nisso. Tá na hora de responder pergunta, então bora que tem bastante perguntinha pra gente responder hoje e bastante pergunta boa também. Então, bora direto com a primeira. Pergunta do Rimuru-chan. Você apoiaria um possível retorno do Odysseus na nova saga que está prestes a iniciar? A minha segunda pergunta é quais são seus 5 personagens favoritos em Ômega e por que eles são seus favoritos? Desde sucesso ao seu canal, forte abraço. Rimuru-chan, muito obrigado, viu? Primeira pergunta para ser respondida dele, não gostaria de um retorno do Odisseu. Eu acho que o Odisseu ele cumpriu muito bem o seu papel dentro de Next Dimension e acho que a história que lhe cabe é exatamente dentro de ND. Eu não vejo motivo, razão, nada que justifique ele voltar para uma eventual continuação de Cavaleiros do Zodíaco. Sua constelação, por outro lado, Serpentário, eu veria uma utilidade interessante. Eu acharia interessante, talvez, a China poder usar a armadura dele de ouro. Não sei. Eu acho ainda que tudo isso vai ser um papel que a gente vai ver sendo feito pelo Asclepio. O Asclepio sim deve voltar como vilão para enfrentar os Bronze Boys, e aí eu sinto que eles vão poder passar de nível e se consagrar ainda mais como Cavaleiros de Ouro. Eu chuto isso. Eu chuto que o momento em que eles vão vestir as armaduras de ouro e se tornarão Cavaleiros de Ouro vai ser justamente numa luta contra o Asclepio, que acho que é uma representação muito interessante daquilo que é um Cavaleiro de Ouro. Agora, sobre a segunda pergunta, meus 5 personagens favoritos do Ômega, eu pensei rapidamente aqui antes de fazer esse vídeo, eu acho que eu fico com o Seiya de Sagitário, porque o Seiya, eu acho essa versão madura do Seiya muito interessante. Eu gosto de como o Ômega nos apresenta esse Seiya maduro, crescido, com senso de responsabilidade, como uma lenda, como um verdadeiro herói, e guiando a nova geração. Eu gosto disso. Depois eu diria que é o Harbinger. Eu acho que de todos os Cavaleiros do Ômega, eu acho que ele é o que tem a história de fundo mais interessante pra mim. Eu ainda quero rever o Ômega, eu quero poder fazer uma live sobre, eu quero poder fazer vídeos sobre o Ômega, e tenho certeza que o Harbinger é um personagem que eu quero muito poder me focar, e aí eu vou destrinchar um pouco mais sobre ele. Depois eu diria que é o Genbu, e não há um motivo específico pra isso. Eu acho ele um personagem legal. Ele é honrado, ele é forte, ele é maneiro de se ver em tela, e isso me pega, eu gosto de ver isso. É um personagem que eu gosto por isso, não é uma razão muito profunda. Além desses que eu falei, eu ficaria talvez com a dupla, né? A dupla entre aspas, Subaru e Saturno. Acho o Subaru um personagem até um pouco subestimado por uma parte da comunidade. Ele é interessante, ele tem um arco de personagem interessante. E o Saturno é um dos deuses mais interessantes que a gente tem na franquia. Ele merece um vídeo todo só dele, inclusive. Não merece que eu fale por cima num DM Responde. Então eu ficaria com essas opções de personagem. Pergunta do Leomor. Opa, o que você acha que falta na comunidade de CDZ? Uma coisa que não tem na nossa, mas que tem em outras. E como deixar a nossa comunidade mais unida? Leomor, esse é um debate complicado, assim. Dá uma live, dá um vídeo, dá várias coisas. Eu acho que uma única live, na verdade, não é o bastante para falar sobre o tema. Mas uma coisa só que falta, puxa, é difícil, porque acho que a comunidade de anime, de modo geral, não são ambientes muito agradáveis. Acho que algumas têm um pouco mais de respeito pelo autor do que a nossa tem. Eu diria que uma coisa que falta na comunidade de Cavaleiros é isso. É o respeito ao Kurumada e aquilo que ele deu. Não só pra Senseiya, mas pro mundo de mangás de um modo geral, porque ele é um autor muito importante. Ele é histórico de diversas formas. E as pessoas acho que elas se negam um pouco a aceitar isso. Falta pro fã de Cavaleiros, não digo nem só o brasileiro, porque já vi isso em outras comunidades, mas conhecer um pouco mais a história até do que Cavaleiros significa. Mas eu não consigo apontar uma coisa em especial que falte em nós que outra comunidade possa ter. Eu diria que se tivesse um elemento que eu pudesse resgatar de alguma comunidade, e ele é muito abstrato, porque talvez vocês digam pra mim que, mas isso tem, eu não concordo muito, mas é paixão. É paixão por Cavaleiros do Zodíaco, de verdade. É amor, é adorar aquela obra, é querer ver mais, é querer consumir mais. Sabe, é gostar não apenas do clássico, mas ter paixão por Saint Seiya. Porque Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa, Saint Seiya é outra. Eu faço separação, eu tenho os meus motivos para fazer essa separação. Um dia posso falar sobre, também é um debate um pouco extenso. Mas acho que falta isso, acho que talvez falte paixão. Eu não sinto que o fã de Cavaleiros do Zodíaco, de um modo geral, ele é apaixonado pela obra. Eu acho que, na verdade, tem muito desgosto por parte de muitas pessoas. Muito desgosto, um pouco de amargura.
E é um tema complexo, né? Esses sentimentos, eles aparecem por N razões. Nem sempre culpo as pessoas que sentem isso, mas eu acho que talvez falte paixão. E como deixar a nossa comunidade mais unida? Cara, é difícil unir uma comunidade que não quer se unir também, né? Eu acho que você não pode obrigar ninguém a fazer o que ela não quer fazer. E acho que pelo perfil do próprio fã de Sensei que a gente tem aqui no Brasil, é muito difícil que essas pessoas consigam se unir, porque elas não gastam muito tempo na internet, elas não estão acostumadas muitas vezes a certas dinâmicas que existem aqui também. É uma comunidade mais envelhecida, a gente sabe disso, e por vezes essas pessoas mais velhas, elas não têm tempo, têm outras preocupações, não têm vontade também de estar ali, talvez mais engajada com algum assunto. O que pode ser feito para unir, Léo, é fazer isso que a gente faz aqui, por exemplo. Eu incentivo todo mundo a querer criar conteúdo de cavaleiros, não só porque é bom, eu acho, para a comunidade de um modo geral, porque a gente possa ser visto, etc. Que tem muita pessoa boa que sabe muito de cavaleiros e que poderia usar muito mais desse conhecimento, mas também porque quando você propõe o debate, quando você quer conversar, isso naturalmente atrai pessoas. Então, a exemplo, eu comecei a criar conteúdo em 23 e agora tô aí, pô, tô na caminhada. Muita gente acompanha, gostam das coisas, algumas coisas furam bolha, outras coisas nem tanto, mas tá sempre aquecido. Você manter o debate de cavaleiros ativo faz que as pessoas se interessem, se unam, criem amizades, criem laços. E criar bons espaços em que você possa opinar sem ser atacado, ofendido. Isso é importante, acho que é o que mais falta. Nós não temos muitos espaços, vamos dizer assim, espaços seguros dentro da comunidade de cavaleiros em que você possa debater com uma certa tranquilidade. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém, vai debater, etc. Essa pessoa já vem naturalmente armada para falar com você. Então é um tom passivo-agressivo, muitas vezes. Muita gente com quem eu converso é muito passivo-agressivo, que tá acostumado a esse ambiente de ficar se degladiando, porque quer ter razão, porque quer ter isso. E acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que ninguém tem razão sobre nada quando se trata de cavaleiros. Eu não tenho razão. Aquilo que eu falo para vocês é a minha interpretação das coisas. Você pode concordar, você pode discordar, mas é a minha interpretação. Quem tem a certeza das coisas, que pode bater o martelo sobre o que tá certo ou errado a respeito do clássico, é o Kurumada. Não sou eu. Não é você quem tá do outro lado. Quem pode bater o martelo sobre o que tá certo ou errado em The Last Canvas é a Shiori, em Sete Show é a Shimaki. Porque nós não somos autores, mas nenhuma obra é imune à leitura. E acho que a necessidade de algumas pessoas de querer ter razão o tempo todo estraga muito o ambiente da comunidade. Por diversas vezes. Fora o tom pedante e N outras coisas assim que me incomodam muito que tem. Então, unir a comunidade acho que passa por isso, criar bons espaços e manter a discussão verdadeiramente aquecida e com todos os temas que forem. Filosofia, batalhas, curiosidades, tudo isso ajuda você a criar mais conexão com a obra. A obra por si só, ela, logicamente, cria conexão, mas o que te firma em algo, ao meu ver, é uma fandom. Pergunta do Rafael Realizado. Damien, você assistiu Saint Seiya Ômega? Se algum personagem do Ômega fosse aparecer em Darkwing ou Time Odyssey, seria uma revelação bombástica? Para a primeira pergunta, sim, e para a segunda, também sim. Eu acharia muito esquisito, inclusive, se aparecesse algum personagem do Ômega nessas duas séries. Mas nada impede, né? Nada impede. Vamos ver. Pergunta do Mário Rubens. Será que quem vai continuar essa nova saga serão os mangakas dos spin-offs, já que eles ajudaram tanto no final de ND? Mário, eu acho muito difícil. Talvez eles de fato ajudem com uma questão de arte, mas vai ser uma ajuda muito provavelmente pontual, como foi em Next Dimension. A obra ela é do Kurumada, ela ainda é do Kurumada, ele tem esse orgulho de querer escrever. Eu acho que é muito significativo para ele terminar Cavaleiro Zodíaco por si, como ele tá fazendo questão de terminar todas as obras dele por conta própria, né? Ele desenhando e tal, logicamente ele não faz tudo sozinho, mas ele assumindo, né, essa missão principal. Então, assim, eu acho muito difícil que os mangakas assumam de alguma maneira. Que ele fique só no roteiro, como muita gente pede. Eu acho que ele vai assumir 100% é um exagero, mas sei lá, 100% do trabalho vai ser dele. Que obviamente não é o caso, mas enfim. Gildan, só pra descontrair, Damian. Se você pudesse ter a oportunidade de conhecer um personagem do universo de Saint Seiya, quem seria e qual o motivo? Da mesma forma que você sonharia em sair no braço. Um abraço, mano. Gildan, muito obrigado pela pergunta. Forte abraço pro amigo. Começar de trás pra frente. Cara, com quem eu gostei de sair no braço? Com o Tatsumi ou com o Mitsu Masakido. Eu ia querer descer a lenha nos dois.
Mas entupido de porrada mesmo. Agora, uma pessoa que eu gostaria de conhecer seria o Seiya. O porquê, pra mim, ele é um pouco simples. Eu gostaria de agradecer. Se ele fosse uma pessoa de verdade, eu gostaria de agradecê-lo. Porque o Seiya, pra mim, lógico que eu amo muito o Aioros, né? E ele é uma figura idealizada e tal. Mas o Seiya, ele é o grande herói de Cavaleiros do Zodíaco. Ele é a grande inspiração de Cavaleiros do Zodíaco. E o Seiya me ajudou e me motivou e me fez companhia em diversos momentos muito ruins da minha vida. Então, com total certeza, seria o Seiya. Um personagem só, o Seiya. E é só querer dar um abraço nele, talvez, falar muito obrigado pela companhia que você me fez. Nos melhores e nos piores anos da minha vida, né? Acho que seria isso. Armindo Andrade. Opa, boa tarde, mestre. Camarada, vimos que Sensei já apelou para as novas gerações por 2 momentos, com o Ômega e o Koch. Seria a hora de surgir um spin-off ou projeto, não digo nem para os old school, mas para a galera mais velha? Temos observado a explosão desse shonen mais 16, Demon Slayer, Jujutsu, Chainsaw Man, Cyberpunk 2077, Dandadan, ou até mesmo seinens como Vinland Saga. É uma oportunidade boa para surfar, na sua opinião? Armindo, excelente pergunta do amigo. Como sempre traz boas perguntas para nós aqui no quadro. Eu acho que seria uma excelente oportunidade a gente ter uma coisa de Cavaleiros do Zodíaco que vá para um tom muito mais sério do que a gente tem. É uma opção, acho que muito interessante, principalmente para o público que existe. As pessoas, por vezes, pedem temáticas ou tons de cavaleiros que nem sempre são possíveis de ser dadas por uma questão de demografia. De para quem Cavaleiros do Zodíaco até hoje quer se comunicar. Quando a gente para pensar nisso, eu sinto que coisas mais pesadas, mais filosóficas, mais sombrias, mais sangrentas também, poderiam fazer muito sucesso sendo uma história completamente nova. Uma nova geração, uma nova Athena, novos cavaleiros, novos protagonistas. Tudo isso é muito importante. Então, nesse contexto, sim, eu acho que seria muito positivo. Porque o seinen, ele tem um apelo, porque as pessoas olham para aquela demografia e pensam, nossa, meu Deus, é um encanto, né? É até meio engraçado, né? Por ser seinen base quase é bom para muitas pessoas. É uma validação, é um selo de qualidade. E nem sempre é o caso. Então acho que atrairia muito sucesso e Cavaleiros é uma obra que combina muito com isso. O próprio clássico ele é muito pesado em diversas partes, por mais que o clássico ele seja muito presente nas filosofias e lições no seu subtexto e interpretações. O Kurumada ele é um autor interpretativo em todas as obras dele. E acho que a gente vê algo mais puxado para esse tom mais sério, mais adulto, de uma certa forma, entre muitas aspas, em The Lost Canvas. The Lost Canvas traz um pouco disso. Principalmente no mangá, a roupagem que a Shiori dá para as coisas, ela é muito pesada em alguns arcos. Como é com It, a história do Avenir, e outras coisas que eu poderia citar se eu parar para pensar um pouquinho melhor. Então acho que seria uma excelente opção. Dá para surfar legal nisso. E para atingir um novo público, né? A gente tá tendo agora Darkwing que veio para atingir um novo público, Saint Maria que veio para atingir um novo público. Por que não algo para atingir um público mais adulto também? Acho que seria uma excelente opção. Pergunta do Matheus. Não é incomum ver na fanbase comparações entre as elites dos exércitos de Atena, Poseidon e Hades, Cavaleiros de Ouro, Generais Marinas e Kyotos. Se por um lado há elementos da obra que parecem apontar para uma equivalência entre elas, Sorrento vs Aldebaran, Radamante não sucumbindo à égide de Canon, por outro, a percepção que os generais e Kyotos não foram inimigos tão difíceis para os protagonistas quanto foram os Dourados, e por isso não seriam categorias equivalentes. Qual a sua visão a respeito? Mateus, baita pergunta, cara. Pra mim, tudo isso, toda uma questão de poder, na verdade, dentro de Cavaleiros, está muito ligado a como as pessoas enxergam a progressão dos protagonistas. Por que os Cavaleiros de Ouro foram uma barreira tão difícil de se atravessar? Porque Seiya e os outros, eles nem sabiam que era um sétimo sentido. Eles descobriram o que era esse novo poder, essa nova coisa, no momento em que pisaram nas 12 casas. E os Cavaleiros de Ouro são mestres nisso, mestres no domínio do cosmo. Por isso eles têm aquela patente toda. Por isso, inclusive, nos é dada a informação de que eles são, inclusive, prodígios. Assumiram as armaduras com pouca idade. O Mu era Cavaleiro de Ouro com 6 anos, entende? Então eles são realmente muito grandiosos e foram feitos para ser grandiosos de fato. Superá-los é uma coisa muito difícil. Então as primeiras lutas elas são muito complicadas e algumas são mais complicadas do que outras. Mas conforme eles vão avançando e conforme eles vão despertando melhor o sétimo sentido, algumas lutas se tem uma facilitação muito maior. Um grande exemplo que eu posso dar é o Shiryu que enfrenta o Máscara da Morte não é o mesmo Shiryu que vai enfrentar o Shura. A luta contra o Shura, ela é, por incrível que pareça, no meu entender pelo menos,
mais equilibrada do que a luta do Shiryu contra o Máscara da Morte. E eu não tô falando que o Máscara da Morte é mais poderoso que o Shura, não é isso. Mas o Shiryu ele tava melhor adaptado, estava mais forte, tinha mais domínio daquilo que é o sétimo sentido. Quando a gente vai para a saga Poseidon, os cavaleiros eles estão em outro nível. É igual o videogame, vamos pensar no videogame. Vamos supor que os Cavaleiros de Ouro, eles são nível 80. Os Cavaleiros de Bronze chegam nas 12 casas nível 20. Eles terminam as 12 casas, sei lá, no nível 60. Quando tu vai enfrentar alguém de nível 80, ainda é difícil. Mas você consegue fazer isso mais facilmente, não é? Porque você tem mais experiência, porque você aprendeu mais coisas. Quando eles enfrentam os generais marinos, é basicamente isso. Fora que nem todos os generais são, de fato, do mesmo nível que os mais poderosos Cavaleiros de Ouro. A exemplo, o Baian. Eu não acho que o Baian tá no mesmo nível, por exemplo, do Mu. Acho que eles estão em categorias diferentes do poder, porque dentro de toda categoria, não sei se nos Cavaleiros de Ouro, é um assunto para outro momento, mas existem oscilações de poder. Então, alguns são mais fortes, alguns são mais fracos, mas existe uma média base. Mas os generais marinos, eles são muito fortes. A questão é que os Cavaleiros de Bronze também se fortaleceram. E as pessoas querem que os desafios sejam os mesmos. E nunca vão ser. Vocês vão ter lutas de maior alto nível e tal, mas não necessariamente eles vão sofrer tanto quanto sofreram nas 12 casas. Da mesma forma, a gente vê isso lá no inferno. E existe essa variação de poder. O mesmo Shiryu e o mesmo Yoga que derrotaram facilmente Rock e Ivan tomam um pau do Flash. Por quê? Porque existe essa variação. Eles não estão no seu pico máximo o tempo todo. Eles não terminam o clássico dominando plenamente o sétimo sentido. Então a percepção de que talvez Kyotos, que pra quem não sabe, é um termo, inclusive, que a galera lá dos anos 2000 usava bastante, né? Eu percebo que o pessoal ainda usa com esse costume, né? Mas são os juízes do inferno, e os generais marinos eles não são tão fortes, é porque a evolução dos Cavaleiros de Bronze não foi bem percebida pelas pessoas que leram. E essa evolução existe. O Cosmo é o poder que permite isso também, né? Acho que eu consegui passar a ideia geral da coisa. Se não entendeu bem, eu tento explicar nos comentários. Espero que eu tenha eu tenha feito uma boa explicação. Danny Boy, se CDZ Ômega continuasse, eu imagino, quais deles eles usariam na história? Não sei. Eles estavam indo para um ponto mais de um panteão romano da vida, né? Eu gostaria de ver, sei lá, Minerva. Que é, se eu me lembro bem das aulas de mitologia, Minerva é Atena para os romanos. Era assim que ela era chamada, né? Seria interessante. Por que não? Wendel Ricardo, pergunta polêmica. Por que fã de CDZ é tão preso em quem é o Cavaleiro de Ouro mais forte? Literalmente uns 2 minutos atrás vi um cara falando como o Kurumada disse que é o Shaka, sendo que ele sempre disse que os Cavaleiros de Ouro têm um poder aproximado, nunca dizendo fulano é mais forte. Então, a minha opinião polêmica a respeito disso é que eu não acho que exista um Cavaleiro de Ouro mais forte. Damian, por que você diz isso? Primeiro porque eu não quero me envolver em certos debates. Eu não quero me envolver em Saga vs Shaka. Não quero. Tenho até a minha opinião em quem no combate 1 contra 1 teria mais vantagem. E falo aqui sem problema agora. Eu acho que num combate 1 contra 1 quem tem mais vantagem é o Shaka. Porque o Tesouro do Céu ele existe. E é um poder escroto. Muito escroto. E nada balanceado também. A minha opinião ela é essa. Não estou falando que ele venceria, ou que o Saga venceria, nada, mas eu estou falando que quem teria vantagem num combate frio. E o Cosmo, ele não permite combate frio, né? O Cosmo também tem a questão de emoção, motivação, etc. Por isso que eu não gosto de fazer certos combates. Porque existem muitas variações do que pode acontecer numa luta dentro de CDZ. A fixação de por que é mais forte, eu acho que é por uma questão de ego, porque quer ver o cavaleiro do seu signo tendo um status mais elevado, porque cria essa identificação, mas porque CDZ também é um Battle Shonen, né? E Battle Shonen tem essas questões de luta, saber que é o mais forte, é um desejo, eu acho que de todo mundo. Eu não vejo problema com o debate do Battle Shonen em si. Nenhum. De quem é o mais forte, quem venceria, nada do tipo. Meu principal problema com tudo isso é muito do debate dentro da comunidade por muito tempo ter sido dominado só por isso. Isso pra mim é um problema. Eu não gosto disso, porque acho que fecha-se os olhos para olhar para questões muito mais, ao meu ver, interessantes. Questões de narrativa, questões de interpretação, questões filosóficas, questões de significado, de curiosidade. Tudo isso poderia ter uma melhor exploração por parte dos fãs. Mas fica-se muito preso a certos temas. Entende? Para mim esse é o real problema. Sobre o que o Kurumada disse ou deixou de dizer,
Ele disse em uma entrevista que criou cada um deles para ser legal à sua própria maneira. E é isso que eu levo para mim. Cada Cavaleiro de Ouro, ele tem uma especialidade. Ele tem um diferencial. Algo que o faz ser mais que os outros. Então, o Aldebaran tem uma grande força física, a Eora tem os socos, o Mu tem a telecinese, o Saga tem o poder de destruição monstruoso, o Miro tem a velocidade, entre muitas aspas, e a precisão da agulha escarlate, o Shura tem a Excalibur. Pra mim é isso que importa. Eles são todos legais à sua própria forma, eles são fortes à sua própria forma, e eu prefiro vê-los de uma forma muito mais equilibrada. Eu gosto de olhar assim. Se o Kurumada me diz que ele não sabe dizer qual seria o mais forte por conta disso, então essa também é a minha resposta. Principalmente para eu não precisar me envolver em nada. Pergunta do Jorge Luiz. Por que o Kurumada continuamente sugere gêmeos como o mais forte dourado e se contradiz na prática quando mostra um Cavaleiro de Virgem batendo em 3 outros dourados, voltando do Nirvana e usando um golpe que seria análogo ao início da existência? Jorjão, não sei. Eu não vou entrar nesse debate. Não vou. Kurumada diz uma coisa a respeito dos Cavaleiros de Gêmeos, e as pessoas levam para outro campo também. Eu entendo muito quem pega e diz assim: o Odisseus nunca conheceu o Saga e o Shaka para poder isso valer e ser uma regra para o século XX. Eu tenho para mim que nenhuma fala ela é posta ao acaso. Se um cara como o Odisseus nos dá uma regra e essa regra não vale porque existe uma exceção a ela, eu entendo então que é uma fala inútil. Ela não deveria estar ali por uma questão de narrativa. As falas dos personagens elas têm que nos comunicar algo. E isso não é uma defesa para dizer Saga é mais forte que Shaka. Não é isso. Mas é porque a fala deveria representar algo na totalidade do universo. Eu entendo isso, pelo menos. É assim que eu vejo. Mas o Shaka, ele é uma escrotidão de personagem. Ele é muito forte. Foi o primeiro a conseguir acessar o 8º sentido. A questão de bater em 3 dourados, existe uma contextualização naquilo. Acho que a farsa ainda deve ser considerada. Não estou falando que sem aquilo seria diferente. Estou dizendo que a farsa deveria ser considerada na equação. Eu acho que ela possui o peso. Entendeu? Acho que é isso. Eu não tenho uma resposta muito clara. Que ele se contradiz ou deixa de se contradizer. Já falei na resposta passada aqui que eu penso sobre o tópico. E eu não sou bom com o power scaling. Não sou. É uma coisa que eu sempre deixo muito claro. Se for perguntar pra mim quem é mais forte, quem supera quem, eu não sou bom com isso. Minha parada é outra coisa. Eu gosto de falar de outras coisas. E eu entendo melhor de outras coisas também. Nível de poder é uma parada que eu não entendo muito bem. Não é comigo. Júnior Pereira. Sensei Next Dimension foi muito criticado igual o último arco de Bleach. Será que a participação direta do autor junto à produção do anime poderia melhorar a qualidade da obra, assim como está acontecendo com Bleach? Não necessariamente a participação do Kurumada, mas se a Toei e os roteiristas lá da Toei tiverem a sacada de fazer acréscimos em Next Dimension, que eu particularmente acho que são necessários em alguns personagens, por exemplo, como Izo e Mistoria. Eu acho que você poderia deixar mais coeso e melhor ligado àquele primeiro volume, que é muito curto, são pouquíssimas páginas. Você podia preencher aquilo de uma forma melhor. E mais algumas outras pequenas partezinhas assim que eu acho que poderiam ter alguns acréscimos legais por parte da equipe. O Kurumada poderia vir e supervisionar isso? Acho que poderia. Mas eu não sei se ele colocaria diretamente certas coisas que ele planejou para o mangá dentro do anime. Acho que seria positivo. Acho que seria bem positivo. E se essas ideias vierem para melhorar, como são casos de Bleach, seria mais bem-vindo ainda. Vamos lá, pessoal. Todas as perguntas do YouTube foram respondidas. Agora vamos para a última partezinha. As perguntinhas lá do Twitter. São poucas perguntas, mas acho que vai passar mais rápido. Bora lá. Primeira pergunta do amigo Wakano Sekai. Quais os 3 pontos fortes e 3 negativos ao seu ver de Asgard? E se a armadura de Odin conseguiram o mesmo similar impacto com ele na de Sagitário? Por partes, os 3 pontos positivos e fortes de Asgard para mim. O clima da história, esse tom mais pesado, mais melancólico. O trabalho com a maior parte dos guerreiros deuses, para mim eu acho muito legal, muito interessante. E eu vou surpreender talvez as pessoas, porque eu acho que a maldade que Poseidon faz na saga de Asgard o deixa como uma ameaça mais temível. Você sente mais ódio de Poseidon. E eu gosto disso.
Eu acho uma coisa interessante. Os 3 pontos negativos. Eu acho que o arco, por vezes, se arrasta muito. Então ele tem umas partes que são lentas ao extremo. Eu acho a luta contra o Fenrir muito ruim. Shiryu versus Fenrir. Ela tem muitos problemas. A morte do Fenrir, especialmente, é muito ruim. E a motivação do Hagen, ela não é bem trabalhada. Não gosto. É bem ruim mesmo. Então eu fico esses 3 negativos. E esses 3 positivos também. Sobre o Seiya com a armadura de Odin, nunca vai ter o mesmo impacto. É legal de ver, é maneiro e tal, mas a armadura de Sagitário, ela representa algo. A armadura de Odin, ela não representava nada pra gente. Então foi um elemento meio... um power-up, assim, de fato. O Seiya teve pra poder lutar. Mas por simbolismo, a armadura de Sagitário ganha e sempre vai ganhar de 10-0. Pergunta do Drank. Ele tá perguntando aqui basicamente quais eu acho que seriam as constelações especiais, né? Dos 4 cavaleiros especiais que existem no santuário. Pior que eu já parei pra pensar muito nisso e eu não consigo apontar 4 muito claras. Depende muito do que o Kurumada ou quem for desenvolver isso no futuro vai querer fazer com elas. Eu não consigo dar uma resposta certeira pra isso, meu amigo. De verdade, não consigo. Não consigo imaginar quais seriam as constelações. Pergunta do Gabriel Reis. Personagens na franquia que, para você, são bem subestimados. Cara, eu vou dizer 4 personagens. O Seiya é muito, mas muito subestimado, o Seiya como protagonista. O Miro. Eu acho ele um excelente personagem. Eu acho que as pessoas não dão muito valor a ele. A questão do Miro palestrante, esse meme acabou tirando pra muita gente o valor que o Miro pra mim de fato tem. Máscara da Morte, que é um personagem que acho que dispensa comentários, ele é sensacional. E Afrodite, também é outro personagem muito maneiro, muito bom mesmo, as pessoas não dão o devido valor. Vou ficar com esses 4. Pergunta do Anderson Luiz. Quais 3 constelações que ainda não apareceram no mangá clássico e você gostaria de ver ganhando um representante? Qual a patente delas? Anderson, eu fui até dar uma olhada na lista de constelações e acho que a maioria delas, assim, que não apareceu em Cavaleiro Zodíaco, não me agrada muito. Eu não gostaria, por exemplo, de ver um Cavaleiro de Esquadro em Saint Seiya. Mas teve um que me chamou a atenção, que foi Peixe Voador. Seria um excelente Cavaleiro de Prata. Acho que é uma constelação que seria maneira de ver um dia. Pergunta do Alpha J. Boa noite, consagrado. Há alguma fonte das obras que explique por que a Terra está concedida a Atena e não a outros panteões? Ou esses panteões são oficiais, porém não canônicos? Você possui alguma interpretação sobre a interação entre esses grupos de deuses? Sobre deuses de diferentes religiões, não. Eu acho que a gente nunca vai ver isso sendo mostrado, na verdade. Acho muito difícil que a gente veja isso nas mãos do Kurumada. A gente teve um pouco dessa ligação com o Odin, por exemplo. Odin e Atena no anime. Mas nada além disso, né? E Odin era uma figura que aparentemente também protegia a Terra. Mas o controle da Terra está nas mãos de Atena, por quê? Porque Zeus deu a ela, né? O que diz na Taizen. Por que Zeus concedeu a Atena o direito de governar a Terra? Por palavra, a gente não tem lugar nenhum. Né? Nunca foi dito especificamente do porquê. Por que não é Deus, o Deus cristão, que controla a Terra? Por uma convenção. Porque o Kurumada queria utilizar o panteão grego. Não acho que tenha nenhum significado mais profundo nisso. As outras religiões, elas existem em Saint Seiya, independente do permito. A gente vê, por exemplo, que o Amiru e o próprio Seiya, né, eles cresceram no orfanato que tinha uma igreja. Então existe lá o cristianismo, tem muitas coisas de budismo em Cavaleiros, mas são outros deuses de fato? Ou são outras interpretações dos mesmos deuses que a gente conhece, dos deuses gregos? Não sabemos. Acho que é uma coisa muito ampla pra gente definir. LC Hades, quais suas expectativas para a continuação de ND? São boas. Eu espero muito que a gente veja logo o mangá em 2005. Eu espero muito que a gente tenha o primeiro arco focado na Saori, depois ela indo atrás de cada um dos Cavaleiros de Bronze e eles recuperando as memórias, e a existência de um inimigo em comum para que eles possam definitivamente lutar contra. Eu acho que vai ser muito maneiro, muito importante também a gente ver isso. Meu povo, bastante pergunta respondida, acho que eu consegui responder tudo.
Peço desculpas se eu não respondi alguma pergunta sua. Às vezes é porque eu não acho que ia ter uma boa resposta para ela, ou porque outra pessoa acabou perguntando isso e ia ficar repetindo o assunto. Então, para poder deixar um pouco mais dinâmico o vídeo, eu não repeti tantas perguntas que eu vi que a galera fez. Peço desculpas mais uma vez pela demora do vídeo, da entrega dele. Se eu não respondi alguma coisa bem, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, se vocês discordam de alguma interpretação que eu dei nesse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo. Vamos interagir, vamos conversar, sempre com respeito, com o carinho de sempre. Deixem um like no vídeo. Vamos ver, talvez tenha mais um DM Responde aí antes de acabar o ano. E não mais é isso. Grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu!